Opa, galera, vamos aqui para mais um exercício aqui de Enem 2021, prova de reaplicação. Vamos ver o que tem no texto? Vamos. Considere um modelo matemático. O que é um modelo matemático? É uma fórmula. Tinha-se um problema, por modelagem matemática, chega-se a uma fórmula e depois ao método de calcular. Vamos ver. No estudo da velocidade v de uma partícula, de um fluido, escoando em um tubo. Esse escoamento desse fluido, ele é diretamente proporcional à diferença dos quadrados do raio da secção transversal. Olha, como é tubo, a secção transversal de um tubo é a circunferência. Perfeito? Ok? Então, da secção transversal do tubo A e da distância x da partícula ao centro da secção transversal, né, que contém. Então eu tenho lá um tubo, a secção transversal, vamos falar assim, vamos pensar assim, nas bases, né, superior e inferior, é uma circunferência. Isto é, esta é a fórmula, que aqui é uma função, e essa função está como variável x, e em que k é uma constante positiva. Ok. O valor de x em função de r, para que a velocidade do escoamento de uma partícula seja máximo, aqui trata de função do segundo grau. Por que é função do segundo grau? Olha, já aparece ali, né, o tal do x quadrado. Vamos pegar e vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, vamos trabalhar. Olha o que acontece aqui. Vamos pegar isso aqui. Aqui a variável é x. Ó. V de x, quer dizer, o cálculo aqui depende do x. Claro que depende do raio, k, mas a variável é x. Quem vai variar aqui é o x. Aqui eu vou aplicar a distributiva. Eu vou aplicar a distributiva e vou deixar assim, ó, numa ordem. Menos k ao quadrado, x quadrado. Porque eu estou enxergando aqui a função do segundo grau, a variável é x, e k ao quadrado é o coeficiente de x quadrado, e aqui está negativo. E isso aqui vai ser mais k ao quadrado, r ao quadrado. Pensando em função do segundo grau, nós temos uma função incompleta do segundo grau. Como assim incompleta? Eu tenho uma função do segundo grau que é do tipo y de x ou f de x, tá? É o nome que você queira dar. Porque eu tenho lá ax² mais bx mais c. Eu não tenho b aqui, que é o coeficiente de x. Eu tenho somente, né, algebricamente, eu só tenho o x², que no caso aqui vai ser ax², eu estou falando algebricamente, mais c, que é uma função no segundo grau incompleta, certo? A completa tem todos os termos, todos os coeficientes. Bom, de volta ali, quando eu penso em função do segundo grau, vamos pensar aqui num gráfico. Então, no plano cartesiano, eu teria assim, ó, o plano cartesiano, os dois eixos, eixo x e eixo y, eixo x e eixo y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, certo? E a origem. E como seria o gráfico? Bom, como está falando, tratando de função do segundo grau, tá? Eu vou pensar que o gráfico é uma parábola de concavidade para cima ou para baixo. E aí vocês lembram que se o A é positivo, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, a concavidade é para baixo. Negativo significa o quê? Menor do que zero. Neste caso, como se fala aqui máximo, só poderia ser uma parábola de concavidade para baixo, porque aqui o A é negativo. Coeficiente aqui, que é o A, que é o K ao quadrado, é negativo. A concavidade é para baixo. Bom, e como é que eu vou ter a ideia mais ou menos do gráfico? Olha, a gente precisa calcular o x, que vai ser aquele, né,
ou seja, o valor de x que é em função do raio, né, vai dar um resultado aqui, que vai dar aqui o x em função desse resultado, que está em função do raio, vai dar a velocidade do escoamento que seja máxima. Quando a gente pensar em parábola, tem uma coisa chamada vértice. E o x-vértice dessa parábola, dessa função, é calculado como sendo menos b sobre 2a. É ali que ocorre o valor de x para que seja máximo tal coisa, nesse caso a velocidade. Como aqui a função do segundo grau é do tipo AC, não tem o b, então aqui vai ficar zero. Eu nem vou colocar menos zero porque não é o caso. Aqui é menos k ao quadrado, é o valor de a, então isso aqui vai ficar menos 2k ao quadrado. A gente sabe que isso aqui vai dar zero, né? Porque é zero em cima. Aqui é uma constante, né? A k é uma constante positiva, não vai dar zero, certo? Então, a gente tem que o x-vértice, que é o x que a gente está procurando, que vai dar a velocidade máxima, é zero. É o nosso x, é o x do vértice. Perfeito? E neste caso aqui, a resposta então é a letra A. Perfeito? Perfeito. Portanto, resposta letra A. Então, graficamente, né, esse gráfico é uma parábola de concavidade voltada para baixo e tem o vértice exatamente na origem do sistema. Porque esse tipo de função, a C, o eixo y, ele é chamado eixo de simetria. O x-vértice vai estar exatamente, né, vai ser zero, sempre zero, e aí a imagem vai ser ou não diferente de zero, tá certo? Se eu pensar aqui no tubo, eu vou tentar desenhar, não vai ficar perfeito, mas eu vou tentar desenhar. Se eu pensar aqui no tubo, seria mais ou menos assim o meu tubo. Não vai ficar perfeito, tá? Porque, ok, eu vou desenhar aqui de maneira rápida, tá certo? Aqui é a circunferência, que é chamada secção transversal, e a velocidade é máxima exatamente quando esse líquido passar exatamente no centro dessa circunferência, que vai estar bem lá no centro do tubo. Ou seja, se este fluido, quando ele passa aqui beirando as laterais do tubo, ele tem velocidade menor. É imperceptível até aos olhos dos assim, né? Mas ele vai ter um atritozinho. Então, ele vai ter a velocidade máxima quando passar exatamente no centro do tubo. Em volta do centro, principalmente no centro. Tá ok? Porque aí não vai ter atrito. Tá certo? Esta é a ideia. Ok? Então, gostou? Né? Se inscreva no meu canal, compartilha. Eu vou mais devagar, porque eu vou explicar passo a passo. Mas você vai ser mais rápido numa prova, não é isso? Então, nesse exercício, o que caiu? Que conteúdo aqui? Grandezas, diretamente proporcional. Fórmula, geometria espacial ou métrica, função do segundo grau, tipo de função, a gente comentou. Não é isso? Vértice, secção transversal, tubo, que é aqui o desenho, seria o desenho mesmo da geometria espacial. Então, sucesso!